Podcast in Tree. Porque meio ambiente é vida. Lançar a rede no rio, puxar, recolher os peixes, tratar, vender, consumir e viver. Essas são práticas realizadas nas comunidades de Poças e Siribinha, localizadas no município de Conde, a 180 quilômetros de Salvador. Trabalhos de planejamento, coleta de informações, reuniões, documentação e ações sociais fazem parte de projetos de pesquisa de interação com a sociedade, realizados pelo INCT INTRI nessas duas vilas, no litoral norte do estado. São pesquisadores da Universidade Federal da Bahia e de instituições da Colômbia, Holanda, Itália e Estados Unidos, que promovem desde 2016 nessas duas localidades estudos que relacionam etnobiologia e educação intercultural, gerando conservação ambiental, documentação e registro. Mas o que significam esses termos e como são desenvolvidos esses trabalhos pelos pesquisadores? Eu sou Luan Borges e conversaremos com o professor titular do Instituto de Biologia da UFBA e coordenador do INCT INTRI, Charbel El-Hani. Professor Charbel, seja muito bem-vindo ao podcast INTRI. Professor, qual foi a intenção de vocês ao chegarem nas comunidades lá em outubro de 2016? Então, a gente começou a trabalhar em outubro de 2016, primeiro com a escola de Siribinha, depois com a escola de Poças. A gente foi para lá, em princípio, para fazer um projeto absolutamente dentro da nossa zona de conforto, que é uma combinação de pesquisa etnobiológica com pesquisa sobre educação intercultural nas escolas situadas em comunidades tradicionais. E o que é a etnobiologia e qual a relação dela com a educação no trabalho realizado nas comunidades de Siribinha e Poças? Então eu escrevi em 2001 um trabalho dizendo que a etnobiologia tinha muito a contribuir para o ensino de biologia a partir de uma elucidação de concepções prévias que os estudantes trazem para a sala de aula, que não são a certa biologia espontânea do estudante, mas vêm das matrizes culturais nas quais o estudante se desenvolveu. E propunha, então, uma combinação da pesquisa sobre conhecimentos etnobiológicos, conhecimentos tradicionais sobre biologia, que é o que a etnobiologia investiga, com a pesquisa educacional para a construção de propostas educacionais que levassem em conta essas concepções culturalmente fundadas, na perspectiva não de substituí-las por ideias científicas, mas de estabelecer algum campo de diálogo e interação entre essas visões. O que foi feito inicialmente em Poças e Siribinha, professor? A gente desenvolveu uma coisa que eu posteriormente chamei de escuta sensível, para tentar entender quais demandas ou planos de vida ou ideias da comunidade a gente teria conhecimento, expertise para poder procurar esse resultado junto com eles, né? O que foi percebido nessas escutas realizadas por vocês? Apareceram duas coisas. De um lado, uma das nossas professoras parceiras em Siribinha nos trouxe numa reunião em que a gente estava discutindo com os alunos uma série de aspectos do trabalho na escola, a ideia dela de fazer um museu da pesca. Professor, mas por que esse museu? Muito do conhecimento pesqueiro que a gente levanta nos nossos estudos etnobiológicos, que a gente sistematiza, vem exatamente dos pescadores mais velhos da comunidade. E como as tradições de transmissão desse conhecimento são orais ou nas práticas, né, o aprendizado se dá na prática da pesca em si mesma, e como por vezes as gerações mais jovens vão perdendo a adesão à pesca, como há essa perda de transmissão intergeneracional, por vezes esse conhecimento ele vai se perdendo, e às vezes é no trabalho do pesquisador que encontra-se assim a documentação do conhecimento desses pescadores mais velhos. E como ficou essa proposta do museu, professor? A gente começou, de um lado, em relação ao museu, a buscar parceiros, então demorou praticamente um ano para a gente conseguir encontrar uma parceria que se fixou nesse projeto com a gente. Encontramos então a professora Cidélia Teixeira, do curso de Museologia da UFBA, e a gente começou então com Cidélia a trabalhar em cima dessa ideia de projeto, que acabou avançando na ideia de um ecomuseu, ou seja, um museu que não é um prédio, que tem um acervo, é também isto, mas o próprio estuário é musealizado a partir de uma série de rotas interpretativas.
Então, o ecomuseu é meio que um museu superexposto, né? Ou seja, os espaços de Siribinha e Poças, com a manutenção feita pela sociedade e pelos pesquisadores, se tornaram documentos para visitação. E que mais vocês observaram nas escutas com a comunidade, professor? A outra coisa é uma preocupação da comunidade com conservação, que obviamente eles não chamam assim, porque esse é um nome nosso, né? Mas eles falam em manter o modo de vida deles, eles falam em manter os manguezais belíssimos do estuário do Itapicuru, onde eles vivem, eles falam em manter a pesca, né? Eles lamentam a diminuição da pesca, os impactos sobre a pesca. Então, há uma ideia de conservação ali. A gente percebeu que esse era um outro retorno que a gente poderia dar. O que foi feito em relação à conservação, professor? Que retorno vocês levaram a Siribinha e Poças? Então a gente começou a fazer oficinas, né, de planejamento participativo da conservação com uma ideia de construir de baixo para cima, né, uma ideia de conservação que um dia, quem sabe, culminaria, pensávamos nós, na ideia de criação de algum tipo de unidade de conservação que fosse de uso sustentável, ou seja, porque a gente tem no SNUC, no Sistema Nacional de Unidade de Conservação, dois tipos gerais, que é de produção integral e de uso sustentável. De produção integral, numa área que é ocupada por comunidade tradicional, é um grande vetor de conflitos, né? Porque eles usam o ambiente e uma UC de produção integral, ela só permite o uso para turismo, educação, pesquisa, e não permite, por exemplo, a pesca. Então teriam que ser os UCs de uso sustentável, como reservas extrativistas ou reservas de desenvolvimento sustentável. Mas essa ideia, ela realmente foi efetivada? Então a gente começou a pensar essa ideia, mas era assim uma coisa para o futuro longínquo, né? Mas acabamos firmando, por entender que havia ali, né, uma intenção, né, não havia, há uma intenção muito interessante da Prefeitura de Conde de construir um processo de conservação dos estuários a partir da criação, no estuário do Itapicuru, a partir da criação de um mosaico de unidade de conservação associado à exploração via turismo de natureza e ecoturismo, que permitia de um lado conservação, permitia do outro a geração de renda para a comunidade, num tripé permitia que o estuário do Itapicuru fosse um vetor de renda para o município do Conde. E quando esses projetos foram apresentados, professor? A gente então fez, no começo de 2019, uma série de oficinas nas comunidades Siribinha e Poças, para apresentar a eles uma ideia do mosaico de U6 e o ecomuseu superposto espacialmente ao mosaico de U6, alinhados ao plano de manejo, o ecomuseu alinhado ao plano de manejo das U6, como vetor de desenvolvimento de um turismo de natureza, de um ecoturismo, numa região que já tem um turismo implantado, então não se está inventando a solução do turismo, o turismo já está lá, só que é um turismo impactante, é um turismo ainda não bem planejado, que ele vai minando a sustentabilidade da vida social das comunidades, minando a sustentabilidade ambiental. Não minou porque ele é de baixo impacto ainda, porque não é uma quantidade muito grande de turistas, é muito concentrado em certas épocas do ano, mas então não se trata de trazer um turismo, se trata de repensar um turismo que lá está. Logo após a apresentação dos projetos, vocês tiveram alguns empecilhos, como o óleo no litoral e a pandemia, que veio logo em seguida. E quais as perspectivas para o pós-crise sanitária? O que aconteceu é que esse projeto de conservação está em busca de financiamento, a prefeitura está em busca de financiamento. Um dos resultados que a gente alcançou também foi construir projetos em parceria com a prefeitura para submeter para órgãos de fomento. 2 foram submetidos em junho e agosto do ano passado, mas até agora não teve resposta. Outro reflexo também da situação nacional, né? Submetemos um projeto à FUNBI, o outro ao Fundo de Recursos, de Direitos, Fundo de Direitos Difusos do Ministério da Justiça, e não tivemos respostas. E estávamos articulando junto com a prefeitura um apoio do governo do estado da Bahia. E aí veio pandemia e tudo isso ficou parado, né? Todo esse trabalho reflete o poder da pesquisa e suas ações de retorno à população, né, professor? É muito importante toda pesquisa etnobiológica, em toda pesquisa antropológica, e eu generalizaria em toda pesquisa que envolve, de um modo ou de outro, interação com comunidades locais, que os pesquisadores deem retorno às comunidades locais. Enfim, a pesquisa continua sendo um dos principais meios de desenvolvimento da sociedade, como no caso das comunidades de Siribinha e Poças, que são vilas que têm a pesca e seus estuários como grandes características, e que conta com a atuação do INCT. Professor Charbel, muito obrigado pela sua participação.
Ficamos por aqui. Podcast in Tree. Porque meio ambiente é vida.